Então, também acabar com esse estereótipo de que, não, se não vive mais agricultura, então não é mais povo tradicional, não existe. Como poucos tempos atrás falavam, se você tem um celular, Não iPhone, pode. você não é mais indígena, né? Porque não pode. E aí, mas eu posso. Entendeu? E aí eu achei até interessante, trabalhando como criador de conteúdo, hoje em dia, eu acredito que isso teve uma mudança nos últimos 2 anos, né? Disso de você começar a naturalizar todas as pessoas em todos os ambientes. E aí, a partir disso, né, como você está falando, de ter o acesso e ter a possibilidade de fazer o que quiser, nós estamos vivendo um boom de criadores de conteúdos, de influenciadores indígenas, e isso está sendo muito bom para você furar essa bolha e desmistificar, né, a vivência de povos originários, né? Eu acho que é por isso que é tão importante quando você traz que, para além da vivência local, se a população e essas pessoas têm a vontade ou o desejo de expandir para além das suas fronteiras, seus conhecimentos ou seus desejos e sonhos, elas não podem ser impedidas ou desmerecidas ou mesmo sendo colocadas como se não fosse mais dessa comunidade. Descaracterizada da sua própria identidade, né? Quando, na verdade, é uma grande vantagem que você ocupe todos os espaços, porque esses espaços vão ficar mais ricos. Sim. Então, isso não tira a sua identidade. Um movimento que eu acho muito interessante, porque isso eu concordo com você, Samuel, cada vez mais que você tem influenciadores e pessoas que estão dos vários grupos e possibilidades de existir na vida, mais você incentiva outras pessoas a se reconhecerem também. Exatamente. Né? Eu não sei se você lembra, vocês são bem mais jovens que eu, mas há alguns bons anos, a gente teve uma grande... Eu sou de Salvador. Né, uma cidade que tem mais de 90% da população negra. A gente teve que ter uma grande campanha para as pessoas se auto-reconhecerem no censo nacional. Isso foi público. Porque não existia, porque isso era um motivo de exclusão. Sim. Então, você não quer ter um motivo de exclusão. Quando isso vira também uma situação de poder, de importância, de história, de identidade, de relevância, as pessoas começam a ter e fortalecer essa identidade. E essa identidade não perde porque você saiu dali. Não perde porque você foi estudar fora. Não perde porque você está fazendo uma coisa hiper mega moderna e está colocando conteúdo digital. Por que esse conteúdo digital tem que ser exclusivo daquela população? Porque, no final das contas, se você for ver, isso coloca esse conteúdo e essa coisa desenvolvida exclusivo para os descendentes europeus. É isso. Com certeza. Como se as pessoas não pudessem ter o direito ao acesso à tecnologia, à informação, se ela tiver o desejo de ter esse acesso, né? Claro que sim. E é interessante o quanto essa ampliação de participação reorganiza a sociedade e as instituições e as estruturas políticas, né? Eu tive recentemente na Bahia e uma campanha muito comum e que me chamou a atenção enquanto uma pessoa que estuda sobre políticas públicas, foi saber, constatar, na verdade, a partir de uma campanha do próprio governo do estado da Bahia, que o estado da Bahia é o único estado que possui uma Secretaria Estadual de Igualdade Racial. Então, o quanto esse movimento, né, ao passo que ele acontece muito lentamente, ele reverbera ao longo do tempo, né? Esse movimento que aconteceu no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 repercutiu de tal forma que hoje a Bahia é um exemplo no sentido de criar políticas públicas no âmbito do Estado voltadas à igualdade racial, né? Isso é muito, muito importante. E dando sequência aqui ao nosso papo, para mim é muito... É de um privilégio muito grande ouvir duas mulheres potentes falando e mostrando também toda o que a gente tem hoje para transformar esse país. Só que a gente sabe que tanto o país quanto o mundo inteiro, a gente vive numa estrutura machista, né? E o machismo estrutural ainda é uma barreira para muitas conquistas das mulheres. Como podemos garantir que mais mulheres reconheçam esse fato e se engajem na luta para a transformação dessa realidade? Porque é isso, né? A gente tem aqui duas mulheres potentes que estão aqui falando sobre temas tão urgentes, mas a gente sabe que existe essa barreira estrutural. Essa barreira estrutural tem nome, que é o machismo. E é um desafio, eu acho, para vocês, né? Chegar nessas mulheres e de que forma chega nessas mulheres para que possam somar e entender que, de fato, todas essas mudanças têm a ver também com a vida delas. Samuel, acho que tem uma coisa que toda vez que eu estou falando sobre o tema da igualdade, e eu não sei se eu acredito na igualdade absoluta, porque nós somos muito diferentes. Eu acho que tem uma questão de possibilidades e direitos. Isso sim a gente tem que garantir para todo mundo. Mas quando nós falamos nisso, falamos em
Obviamente, em poder. Em poder, em privilégio. Então, a gente tem uma estrutura que dá privilégios e poderes para um grupo que tem na mão o poder. E você quebrar isso é muito difícil. Porque esse próprio grupo que tem na mão o poder não quer quebrar. Porque ele não quer perder esse lugar. Então, existe um medo muito grande, eu vou quebrar e eu vou perder. E aí?